a palavra do Senhor. Nós vamos ler a partir do verso 16. Todo esse restante aí do versículo, verso 16 em diante de 1 Samuel 16. A palavra do Senhor diz assim, Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno vir sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conhece um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Verso 19. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Verso 23. E sucedia que, quando o espírito maligno vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Feche os seus olhos, meu querido. Que o Espírito Santo de Deus possa vir de encontro às nossas vidas nesta noite. Que a palavra do Senhor, ela possa se manifestar como ela é, viva e poderosa em cada um de nós. Você que está juntamente comigo agora diante desta palavra, você que ainda ouvirá em qualquer tempo, que o Espírito do Senhor venha de encontro ao teu coração nesta hora. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos neste lugar. Obrigado pela tua palavra que foi lida e que ainda será lida nesta noite. E que o Senhor Espírito Santo de Deus venha sobre a vida de cada um de nós. Em especial eu clamo para que o Senhor venha sobre a vida de cada jovem, cada adolescente, criança, cada um, meu Deus, cada rapaz e moça que nos ouve agora esta palavra. Meu Deus, que agora volta o coração para ti. Fala com cada um de nós esta noite, pois somos do Senhor e o Senhor tem liberdade na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Esse texto é conhecido de muitos, ou de alguns, mas eu quero estar falando dentro dessa história aqui de Davi, começando por esse texto. Vamos estar falando sobre o que leva um jovem a não desperdiçar as oportunidades, o que leva um jovem a não perder as oportunidades. Isso quer dizer que as oportunidades surgem, as oportunidades. Então, o que me levará a não perder as oportunidades? O que me levará a não perder as oportunidades? Nós vamos ver um pouco sobre isso aqui, pelo menos 3 coisas, na vida de Davi, começando dessa história aqui. A primeira coisa que me levará a não perder as oportunidades, ou agarrar, ou abraçar, ou não abrir mão das oportunidades, é a visão. Diga comigo, visão. A primeira coisa que impede um jovem de deixar as oportunidades passar na sua vida é a visão. Visão está relacionada ao projeto de vida. Visão está relacionado aonde ele quer chegar, o que ele quer alcançar, Então é necessário que se tenha visão, porque diante das oportunidades, a pessoa ela vai enxergar um caminho para
ela se aproximar da sua visão, do seu projeto de vida, de onde ele quer chegar, né? Então é necessário nós termos visão. O versículo 21 aí de 1 Samuel 16, leia comigo, versículo 21, diz assim, versículo 21: assim Davi foi a Saul e esteve perante ele, este o amou e o fez seu escudeiro. Nós lemos um texto aqui que a maioria sabe até do contexto, né? Que Saul, ele foi se afastando de Deus, né? Nas suas atitudes, nas suas ações, e não porque ele queria se afastar de Deus, no sentido, eu decido me afastar de Deus. Não, ele foi se afastando nos princípios. Talvez até em palavras ele dizia que estava com Deus, mas em princípios ele estava se afastando de Deus, né? E isto o levou a distanciar de Deus de tal maneira que ele entrou em uma tristeza profunda, que ele ficou oprimido, né? A Bíblia usa a expressão aqui que Deus se afastou de Saul, mas nós observamos no contexto da história de Saul que ele, desse rei de Israel, que foi um grande rei, o primeiro rei de Israel, um homem que ainda jovem, né? Mas já um adulto jovem, mas que era cheio de limitações, mas Deus veio e visitou a sua vida, ele creu, né? E aí Deus o fez rei de Israel, e ele tornou um rei poderoso, um rei que conquistou, um rei que a Bíblia nos diz que fez grandes conquistas e vitórias, e assim trouxe muitos benefícios para a nação de Israel. Ele reinou 40 anos, mas a Bíblia nos diz que este rei, com o passar do tempo, ele foi se afastando de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ter cuidado para não termos um coração que nos afaste do Deus vivo. A pessoa, ela se afasta de Deus, é motivada pelo seu coração, né? Ela começa a quebrar princípios, não porque ela declara, eu quero me afastar de Deus. Poucos fazem isso, ou talvez quase ninguém, né? Daqueles que já estão diante de Deus, experimentando e vivendo a presença de Deus. Mas ele foi quebrando o princípio, então ele foi se afastando, e de repente ele já estava vazio de Deus, e agora com uma opressão sobre a vida dele, uma opressão tamanha que todos perceberam isto. E a palavra do Senhor nos diz que um dos moços, Saul, ele perturbado, sem dormir, né? Muito angustiado, era angustiado de alma, de espírito. E aí ele falou, olha, arruma alguém para vir ministrar, tocar música, ministrar aqui, para mim ficar aliviado, para que venha paz. Saul, como alguém que já esteve na presença de Deus, como alguém que já profetizou na unção de Deus, ele tinha consciência de o quanto é importante a adoração, né? A adoração a Deus, que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Então ele teve essa ideia, olha, arruma alguém para estar cantando, para estar adorando a Deus, para que Deus venha e apazigue o meu coração, para que a presença de Deus venha e apazigua, e traga paz, traga quietude, saia de mim essa perturbação. E aí quando ele começou a falar para os seus moços lá, para providenciar, para ver se tinha alguém, aí um jovem falou assim, um deles falou, olha, eu conheço tem um jovem, é lá na cidade de Belém, filho de Jessé, um dos filhos dele. E este jovem conhecia mesmo, porque ele falou, a Bíblia não diz o que ele falou, mas quando o rei mandou o pai de Jessé enviar Davi, ele falou, me envia aquele teu filho Davi que está com as ovelhas. Então quem deu a notícia para Saul de Davi, realmente sabia quem ele era, e sabia que ele era um jovem que cuidava das ovelhas do pai, né? Então era alguém que tinha um certo afinidade ou relacionamento, conhecimento de Davi, né? E da família dele, de maneira que chegou até Jessé, o pai de Davi, um pedido, né? Que da parte do rei, olha, envia a mim o seu filho. E aqui entra a questão das oportunidades, como eu falei, que a primeira coisa que nós precisamos ter para não deixarmos as oportunidades passar na nossa vida é visão. Davi ele tinha visão, não só por esse texto, mas por outro. Davi ele tinha uma visão de crescer, de alcançar. Davi ele cuidava das ovelhas, Davi ele fazia tudo ali para o seu pai. Ele era um jovem, ainda um adolescente, né?
que andava com princípios, era um jovem submisso, era um jovem que estava debaixo dos princípios da família e também de Deus. Mas Davi, ele tinha visão. Ele não é porque ele cuidava das ovelhas do seu pai ali, que só ficava ali cuidando das ovelhas, não quer dizer que ele não tinha visão. Ele tinha visão, né? Ter visão não exclui responsabilidade de outras coisas, né? Ele tinha visão de crescer. E quando ficou sabendo, olha, Davi, pelo seu pai, Davi, você é para ir lá para o palácio, o rei está te chamando para que você vá lá tocar para ele, você vai estar lá entre os príncipes, vai estar dentro do palácio, você vai estar na recâmara do rei. Olha que grande coisa grandiosa, né? E Davi, um menino que só conhecia ovelhas e o palácio talvez só de longe, não é verdade? Só de passar perto, né? Passar perto ali do local. Mas agora ele viu uma oportunidade. Sabe por que ele foi? Não é porque ele não estava com medo, com certeza ele tinha medo. Com certeza bateu a insegurança no coração dele, porque todo ser humano, ele sente essa insegurança. Mas ele foi porque ele tinha visão de crescer, de alcançar. Ele enxergou aquilo como uma oportunidade, não só de mudar a vida dele, mas de mudar a vida da sua família. E é por isso que ele foi. Por isso que o menino que cuidava de ovelha aceitou ou abraçou essa oportunidade de estar lá no palácio, porque ele tinha uma visão de crescimento. Aqui no versículo 21 diz assim, que ele esteve lá, né? No versículo, quando o jovem falou de Davi, ele falou sobre muitas qualidades de Davi para o rei, né? Mas ele falou uma sobre uma palavra no versículo 18, ele falou assim, ele sabe tocar bem, né? O próprio salmista Davi fala, tocar bem, toque com arte, ministre com técnica, mas também com graça, né? Ele falou, ele era sisudo, embora ele aplicou para a palavra, né, que ele era sisudo de palavras na linguagem, mas essa palavra sisudo, e se aplica em outro momento na vida de Davi, quer dizer, é aquele que tem bom senso, aquele que tem a faculdade, a capacidade de julgar, aquele que tem juízo, aquele que tem tino, aquele que tem direção, aquele que tem visão, está relacionado a capacidade de sonhar, de projetar. Davi, ele tinha isso na vida dele, por isso é que ele abraçou essa oportunidade. Limitações, não é porque ele se achava o tal, não, ele tinha visão, ele, olha, eu quero essa oportunidade, não vou abrir mão, não vou abrir mão não, vou ver no que vai dar, eu vou ver. Então era um jovem que tinha visão, e a visão, ela nos leva a não desprezarmos as oportunidades. Por que muitos jovens às vezes vai desprezando muitas oportunidades? Porque não tem visão. Tem oportunidade de estudar, não, estudar não, né? Estudar não, né? Nós estamos aí numa férias forçada aí, né? Tem aí muito, quando começar a estudar, na primeira semana, vão ver muitos falando, não, porque por causa disso, porque estudar, podia logo deixar para começar só o ano que vem, né, essas aulas. Olha, nós temos que ter visão. A visão, ela nos leva a enfrentar as adversidades hoje, a encarar os contratempos hoje. Nós precisamos ter visão. Se faltar em nós a visão, nós vamos olhar as oportunidades como algo desprezível, algo que não é muito importante, ou que é relevante. Davi, ele enxergou aquela oportunidade não como relevante, porque ele tinha visão. A mente dele, o coração dele já estava antenado para essa questão de avançar, de galgar degraus. E você jovem, você adolescente, eu digo para você, tenha visão, tenha sonhos, e busque isso em Deus, porque Deus dá visão, Deus dá sonhos. Davi, ele tinha essa visão, então ele não perdeu a oportunidade. Quer ver a prova de que Davi tinha visão de crescimento? Vamos para o capítulo 17, versículo 24. Olha como é interessante isso aqui. 17 e 24. Todos os israelitas, 1 Samuel 17, 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel.
Preste atenção aqui agora, ó jovem adolescente. Aí eles continuaram: a quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos. Verso 26, então falou Davi aos homens, então Davi ouviu, né? Aí o versículo 26, então Davi falou aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Que farão ao homem, né, que matá-lo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Aqueles que ele ouviu um falando para o outro lá. E ele perguntou para outros, né? Aí novamente versículo 18, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. O verso 30, desviou-se dele, do seu irmão, né? Saiu dali para o outro lado e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Olha aqui, a Bíblia nos diz que os irmãos de Davi estavam na guerra, fazia parte do exército, estavam acampados para guerrear contra os filisteus, e o pai de Davi mandou Davi ir lá onde estava o acampamento dos israelitas, para ver trazer notícia dos seus irmãos, se estava tudo bem, como é que estava lá a questão, né? E mandou ele levar algumas coisas, queijo, muitas coisas lá para o comandante, para o acampamento deles, né? Daquele povo. E quando Davi chegou lá, saudou os seus irmãos. A Bíblia diz que eles estavam se preparando para a guerra cedinho. Quando Davi chegou lá, veio aquele gigante desafiando o exército de Israel. A Bíblia diz que já tinha 40 dias que ele fazia isso, e o povo, todo mundo ficou com medo. E aí Davi ouviu alguém falando: olha, aquele filisteu lá, o rei baixou decretou uma recompensa aí, ó, para quem matar aquele homem, quem enfrentar ele e matar, ele vai acumular ele de riquezas, vai dar a filha dele, uma das filhas dele, para ser a esposa, e vai isentar a sua família de imposto em Israel. A família dele não vai não precisar mais pagar imposto. Davi, quando ouviu isso, né, talvez só por ouvir essa frase, não vai pagar mais imposto, ele enfrenta qualquer gigante, né? Então olha aqui, preste atenção, que Davi, ele tinha visão de crescimento. Ele ouviu isso, as pessoas falando, aí ele voltou para alguns e falou: ei, se matar esse gigante, quem matar, o que ele vai ganhar com isso? Aí uns falaram a mesma coisa que os outros falaram, e o irmão de Davi ouviu ele perguntando, e os homens relatando. Aí o irmão de Davi, conhecendo Davi, falou: ah, você está aqui só para se enxeretando aqui? Aí ele: não vi nada, só uma pergunta. Saiu e perguntou para outros: ei, o que vai acontecer? O que o rei vai dar para quem enfrentar esse gigante? Aí eles repetiram a mesma coisa. Aí Davi se apresentou para o rei. Ele viu uma oportunidade de conquistar, de avançar. Então, meus queridos, nós precisamos ter visão para não deixarmos as oportunidades passar. Tu me entendes? Tenha visão, não deixe as oportunidades passar, porque as coisas não acontecem, como diz a expressão, de mão beijada e com facilidade. Nada é fácil, mas quando nós temos a visão, esse é o começo para nós não deixarmos as oportunidades passar. A segunda coisa que leva um jovem também a não deixar as oportunidades passar, e na verdade essa segunda coisa até cria oportunidades e mantém as oportunidades abertas, as portas abertas. A segunda coisa é responsabilidade. Diga comigo: responsabilidade. Capítulo 17, verso 15. Capítulo 17, verso 15 de 1 Samuel. Capítulo 17, verso 15. Diz assim, ó. Está me acompanhando aí ainda? Verso 15. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Aqui foi antes de Davi ir lá no acampamento, quando viu o gigante.
O capítulo 16 encerra dizendo que Davi estava lá com Saul, e Saul mandou dizer para o pai de Davi: olha, deixa ele ficar comigo, porque ele é abençoado demais, eu achei graça diante dele, ele é um menino muito precioso, deixa ele ficar comigo aqui no palácio. Mas aqui no verso 15 a Bíblia diz que Davi, ele ia lá, estava com Saul, ministrava lá, né, adorava a Deus ali e ministrava na vida de Saul através da adoração, da sua vida de adoração. E aí ele voltava para o seu pai. O versículo 15 do capítulo 17 diz: ele voltava para lá para o seu pai, chegava lá, pegava o bordalzinho dele, enchia de pedra, pegava a funda e ia cuidar das ovelhas. Ele procedia com responsabilidade. Talvez se fosse outros, né? Você não, se fosse outro aí, chegava do palácio lá, né? Um adorador, o músico que toca no palácio, né? Tocava lá pro rei, chegava lá para os irmãos dele: e aí, manada? E aí, irmãos, quem é que vai cuidar das ovelhas do pai? Porque agora eu sou ministro de Deus. Olha, eu cresci na presença de Deus. Eu agora estou ministrando nos palácios, né? Agora, meu pai, pode arrumar outra aí para cuidar de ovelha, para ficar pisando em bosta de ovelha lá, ficar cheirando a ovelha. Agora eu cheiro é palácio. Não, Davi não procedeu assim. Davi, ele ia cuidar das ovelhas. Por quê? Porque o pai dele deu a ele a responsabilidade de cuidar das ovelhas. O pai dele deu a ele a responsabilidade de cuidar das ovelhas. E a Bíblia nos mostra, meus queridos jovens e adolescentes, que esta era uma característica que foi acentuada na vida de Davi, não só nessa época de adolescente, enquanto, entre aspas, as oportunidades ainda eram pequenas ou poucas ou não destacadas, mas esta característica de Davi de ser responsável o acompanhou sempre. A Bíblia nos mostra que quando ele já estava lá, aqui mesmo no capítulo, né? No capítulo 18, lá no verso 5, quando ele já fazia parte do exército de Saul, quando ele já era um fazia parte dos guerreiros lá, a Bíblia diz que Davi, ele se conduzia com prudência, com responsabilidade. Aonde Saul mandava ele ir, ele ia. O que Saul mandava ele fazia. Então ele assumiu a responsabilidade da função de comandante, de chefe de um exército lá. Mas antes dele estar à frente, responsável pelo exército, ele foi responsável nas pequenas coisas que lhe era confiada pelo seu pai. E é interessante nós observarmos que quando o pai de Davi mandou ele ir lá ver para os seus irmãos, levar as ovelhas, o mantimento lá para o acampamento dos seus irmãos e ver como eles estavam, a Bíblia diz que ele deixou alguém cuidando das ovelhas. Por quê? Porque era responsabilidade dele cuidar das ovelhas da sua família. Então Davi, ele procedia com responsabilidade. Davi, ele tinha visão, mas ele também tinha responsabilidade. Porque se as oportunidades surgem na nossa vida, ainda que tenhamos a visão de crescer, opa, isso aqui é uma oportunidade para mim crescer. Sou limitado, eu vou ter que, como diz, dar meus pulos, rebolar aqui para poder, né? Mas se eu tiver a responsabilidade, essa oportunidade vai continuar para mim, e pode se abrir outras portas, outras oportunidades, por causa do meu proceder de responsabilidade nessa porta que se abriu, né? Como abrir a porta de um emprego, vai ganhar o quê? Um salário? É só um salário mínimo, e nem vai ser um salário mínimo. Não, é melhor ficar em casa, assistindo televisão ou jogando joguinho lá, o Free Fire ou outra coisa aí, né? É melhor do que... Não faça isso, jovem. Tenha visão e tenha responsabilidade. Tenha visão e tenha responsabilidade. Davi, ele procedia com responsabilidade. Davi, ele procedia com responsabilidade. Vamos ler o texto aqui, que a Bíblia diz que quando o pai de Davi mandou ele ir ver como estavam os seus irmãos. Deixa eu ver bem aqui, capítulo 17, capítulo 17, versículo
17, vamos ver aqui. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa de trigo tostado e estes 10 pães, e corre a vê-los, a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, todos os homens de Israel, estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu como Jessé. Olha aqui, né? Não, Davi, ele já tinha a incumbência de cuidar das ovelhas. O pai deu a ele outra responsabilidade. Aí, agora então, um pretexto para me livrar dessa responsabilidade. Não, Davi arrumou alguém para cuidar das ovelhas e foi levar para os seus irmãos. E o irmão dele lá falou: você veio aqui só para ver como é que está a guerra. Com que você deixou aquelas ovelhas? O irmão dele insinuando que ele era irresponsável, que ele não tinha responsabilidade. Na verdade, Davi estava ali porque ele era responsável, não só de cuidar das ovelhas, mas de cumprir uma ordem que o seu pai lhe deu, de levar lá, e era uma responsabilidade, levar isso no acampamento de guerra, levar mantimento, né? Então Davi, ele foi um jovem responsável, e essa responsabilidade que ele tinha, além da visão, a visão fez ele abraçar as oportunidades, mas a responsabilidade criou para ele novas oportunidades. Amém, meus queridos? Terceira coisa que leva o jovem a não desprezar as oportunidades, diga assim comigo: a fé em Deus, a aliança com Deus. Amém? 1 Samuel 17, 26. 17, 26. 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quando Davi, ele manifestou qual vai ser a recompensa, porque ele tinha visão de crescimento, de crescer na vida, ele tinha visão ele sabia. Mas ao mesmo tempo, Davi, ele manifestou fé. Ele falou: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Incircunciso quer dizer que não tem aliança com Deus, porque eram circuncidados os homens que tinham aliança com Deus. Isso representa a incircuncisão, a falta de aliança. E Davi, ele chamou aquele gigante de um homem sem aliança com Deus. A palavra nos mostra que Davi, nas suas atitudes, na sua fala, na sua postura diante do povo, revelava que ele era um jovem que tinha fé, tinha visão, tinha responsabilidade, mas tinha fé em Deus. Ele tinha fé com Deus, ele tinha aliança com Deus. O versículo 36 do capítulo 17, a Bíblia diz assim, versículo 36 do capítulo 17: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos dos Deus vivo. Versículo 37, disse-lhe Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Aqui foi Davi relatando para Saul, quando ele se apresentou para Saul. E aí Saul falou: mas você é um menino, você não tem experiência de guerra, né? Saul sabia que era Davi, porque Davi tocava para ele sabia que era um menino inexperiente na guerra. Mas aí Davi falou: olha, rei, uma certa vez eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão e eu matei esse leão, veio um urso, eu matei esse urso. Deus me livrou das mãos dele, Deus vai me livrar da mão deste desaliançado com ele. Então Davi, ele com essa postura diante de todos, ele estava revelando a sua fé em Deus, ele estava revelando a sua confiança em Deus, ele estava revelando que ele tinha uma aliança com Deus. Versículo 45 e 47, nós já estamos caminhando para o final. 1 Samuel 45, 47,
capítulo 17, versículo 45 ao 47. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com a espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei-te e dar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas minhas mãos. Olha aqui, quando o Davi foi se aproximando do gigante para o enfrentar, que pegou aquelas pedrinhas, 5 pedrinhas no riacho, lá no início do vale de Elar, né? Aquele vale, ele tinha uma oportunidade de estar lá naquele vale. Desceu do monte do lado de Israel, Davi desceu. Quando ele desceu do monte, no pé do monte corria um riacho, né? Tem as pedras lá ainda no lugar do riacho, as pedrinhas roladas, né? Aquelas pedras que ficam dentro dos rios, roladinha, né? Redondinha. Ele pegou roliças, que fala, né? Lisa. Pegou 5 pedras e foi mais para o meio do vale. Quando o gigante viu aquilo, o gigante começou a rir de Davi. Olha, eu sou cachorro, você vai jogar pedra em mim para me espantar, né? Eu sou algum cão, você vem com esse cajadinho, com pau e pedra. E Davi falou: olha, você vem contra mim com a espada e com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos, para que todos saibam que é Deus quem livra, e esta guerra é do Senhor. Meus queridos, Davi, ele tinha fé em Deus. Davi, ele tinha a visão, ele tinha um sonho, ele tinha desejo de crescer, mas Davi também tinha responsabilidade. Ter visão, desejo de crescer sem responsabilidade passa a ser uma fantasia, porque as coisas não se concretizam. Você precisa ter degraus, é responsável no primeiro degrau, no segundo, isso em cada área da sua vida. Mas a fé, ela sustenta estas coisas. A fé, ela valida a visão. A fé, ela consolida a responsabilidade. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter aliança com o Senhor. Nós precisamos procedermos aliançados com o Senhor. Jovem, todos precisam conhecer a sua aliança com o Senhor Jesus. Todos precisam ter ciência. Aquele ali tem aliança com Deus, ainda que te zombem de você. Mas por quê? Você tem que confiar na sua aliança com Deus. Não fique seguro na sua capacidade. Não fique seguro porque eu tenho mais visão do que pessoas, do que fulano, do que ciclano. Tem pessoas que às vezes não agarram as oportunidades aqui porque eles têm a visão, mas sem a responsabilidade de chegar lá. E aí ele vai deixando as oportunidades passar. Você precisa ter visão, sim, mas você precisa ter responsabilidade e a fé. A fé, a aliança com Deus. Porque se você for aliançado com Deus, você será honrado por Deus. O Senhor tem um texto na palavra do Senhor que ele diz assim: olha, aos que me honram, eu honrarei. Não há honra sem aliança. Não tem como você honrar a Deus se você não tiver aliança com Deus. Ao contrário, se não tiver aliança, vai envergonhar, vai negar Deus. Então você precisa ser um jovem, uma jovem de fé, de responsabilidade e de visão, porque todas as oportunidades que surgirem, você vai entrar nelas, e Deus vai te dar graça para conquistar, para daquela oportunidade não retroceder, mas continuar avançando. Amém, meus queridos? Então, o que nos leva a não abrir mão das oportunidades? Visão. Porque se eu não tenho visão, aquilo não vai me interessar. A visão, ela nos desafia a romper os nossos limites. E responsabilidade, porque a responsabilidade, além de nos fazer consolidar na porta aberta, ela também vai abrir novas portas. E a fé,
porque a fé, ela nos leva a vencer o medo. A nossa aliança com Deus nos leva a vencer o medo, nos leva a vencer as nossas limitações. Todos nós temos medo, todos nós somos passíveis de medo e somos rodeados de fraquezas e limitações, mas se nós permanecermos aliançados com Deus, a graça de Deus vai nos bastar, vai nos fortalecer. Se nós procedermos com responsabilidade, é o que Jesus falou: ser fiel no pouco, né? Porque no mundo vai nos colocar, não desprezar os pequenos começos. Então a responsabilidade nos leva a não desprezarmos os pequenos começos. E a visão, ela nos faz discernir o tempo de avançarmos. É hora de dar um passo maior, é hora de procedermos, porque a visão, porque nós sabemos onde queremos chegar, não é verdade? Que você venha buscar em Deus visão, que você venha velar para ter uma vida, ser uma pessoa responsável, e que você venha cultivar a sua fé, a sua aliança com Deus, amém? Vamos orar ao Senhor nesta hora. Deus vai te levar a conquistar. Deus tem grandes projetos para a tua vida, meu querido, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente que me ouve nesta hora. Olha, você precisa ter visão, você precisa ser responsável, proceder na tua vida com responsabilidade e ter uma vida de fé, de aliança com o Senhor. Nós vamos orar agora em nome de Jesus, colocando o nosso coração na presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha te dar êxito na vida, que você não venha ser mais um ou mais uma na sua geração, mas que você venha ser aquele rapaz ou aquela moça, né, de visão, que tem fé em Deus, que tem aliança, que não importa se já cresceu, já teve uma conquista mais do que outra, não, você vai conservar a sua aliança com Deus. Não se perca nas conquistas, permaneça aliançado com Deus, porque Deus tem muito mais para a sua vida, amém? Vamos orar ao Senhor agora em nome de Jesus. Senhor, nesta noite nós te adoramos, Pai. Nós estamos diante da história de um homem, mas que começou ainda adolescente, ó Deus, uma história de crescimento, mas a tua palavra nos revela claramente que ele foi crescendo, ele foi alcançando e tornando quem ele tornou, por causa das oportunidades que foram propostas a ele, e ele agarrou essas oportunidades, ele não desprezou essas oportunidades, porque ele tinha visão de crescimento. Ele tinha visão de crescimento, Pai, meu Deus, e as oportunidades foram surgindo, porque a cada um ele procedia com responsabilidade, e o que levou ele a tudo isto, foi a fé dele no Senhor, foi a fé, foi a aliança. Deus leva cada jovem a conservar a sua aliança contigo. Este jovem, este rapaz, esta moça, este moço, que fragilizou a sua aliança contigo, ou que abandonou a fé no Senhor, Espírito Santo o alcance agora, e o chama para um relacionamento verdadeiro contigo, e o chama para um relacionamento de aliança, porque a aliança, Deus, contigo traz a visão que nós precisamos ter, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Pois a tua palavra nos revela que o teu Espírito foi sobre Davi, ele não foi mais o mesmo. Venha trazer visão para cada jovem, venha trazer sonhos, venha plantar visões, venha plantar sonhos, venha plantar ideias provinda do teu reino, provinda do teu propósito para cada um, meu Pai, e que o coração de cada um seja ajustado, que o caráter de cada um seja forjado por ti, para procederem com responsabilidade, Espírito Santo. Em nome de Jesus eu te peço, e abençoo cada jovem. Levanta esta moça, levanta este moço, levanta este adolescente, este pré-adolescente. Levanta, Pai, na sua geração, para que torne brilhante, para que torne um nobre, uma nobre, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pela aliança contigo, pela fé no Senhor, ó Pai. Eu oro por cada jovem, por cada adolescente, e os abençoo para a glória do teu nome, amém. Glória a Deus.